Olá a todos que possam estar me assistindo. Passo aqui para compartilhar esse cenário, um cenário simples, o cenário do meu quintal, um pouco caótico, como vocês podem ver, mas é a natureza deixada por si. Um jardim, vias de fato, paisagisticamente falando, abandonado, né? Mal cuidado. Mas em termos de natureza, opa, quase caiu a câmera aqui. Em termos de natureza, ele está bem, gente. Encontro várias espécies aqui de sapo, sabe? O principal é aquele chamado cururu, né? O sapo mais comum. Mas eu já encontrei rãs, umas rãzinhas pequenas que tem. Como é que eu sei que é rã? Porque ela salta, ela tem as pernas, né? Aí no caso, as patas traseiras bem compridas. E elas ficam também nas árvores, né? No caso ali, ó. Já achei grilo, louva a Deus. Então tem, né, ainda que micro, tem uma microfauna aí, basicamente cetífera, tem várias espécies de aracnídeos, de teia, também armadeira já achei aqui. Enfim, sem contar os pássaros que vêm pegar insetos aqui, enfim. Eu gostaria de compartilhar algumas curiosidades sobre as plantas, né, baseado nesse livro aqui, A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins e Christopher Bird. Vamos lá. Uma planta trepadeira que precise de escora se arrastará para o suporte mais próximo. Se este for mudado de lugar, dentro de poucas horas a planta desviará seu trajeto, passando a seguir na nova direção. Será que ela pode ver a escora? Será que a sente de alguma misteriosa maneira? Uma planta que cresce entre obstáculos e fica impossibilitada de ver um suporte em potencial desenvolve-se em direção a um suporte oculto, evitando a área que não corresponde à sua ânsia. Ou seja, que inteligência é essa, né? Esse canal aqui fala sobre criacionismo e design inteligente. E que espécie de mente é essa que criou a matéria, fazendo com que seres materiais, seres biológicos tivessem essa inteligência? Uma planta não possui um, um órgão que é comum a quase toda forma de vida animal, que é olhos. Não tem. As plantas não possuem esse órgão tão complexo chamado de olho. Elas não possuem. Como é que elas conseguem saber? Talvez existam outras maneiras de ver, não é mesmo? Inclusive, algumas espécies de animais não enxergam como a gente enxerga. Eles enxergam em termos de calor. Eles fazem uma leitura termal, térmica. Será que as plantas não possuem talvez algum tipo de mecanismo assim? Como elas sabem que direção seguir? Como elas sabem que ali ela vai ter suporte? Né? Vocês estão vendo ali ao fundo um pé de chuchu, chuchuzeiro. E ela busca realmente as madeiras, os locais que ela vai crescer e se ramificar, como ela está fazendo ali, ó. Quem ensinou isso, né? Quem colocou isso na genética delas? Como elas sabem que podem fazer isso? Interessante. Pergunta válida, né? Deixa eu consertar aqui que tá querendo sair do meu improviso aqui. Improvisei um pedestal pra pôr a câmera. Mas que gira, mas vamos lá. Continuando. As plantas são capazes de intento, ou seja, de uma certa intenção, garante ainda Francais. Procuram ou se estendem em direção ao que querem de maneiras tão intrigantes quanto as mais fantásticas criações romanescas. Longe de levarem uma existência inerte, os seres vegetais, ou que os antigos helenos chamavam de botani, parecem capazes de perceber e reagir ao que acontece em seu ambiente a um nível de sofisticação que ultrapassa em muito o dos homens. A orvalhinha, ou rosela, agarra moscas com uma precisão infalível, movendo-se na direção exata onde se encontram as presas. Algumas plantas parasitas, por seu turno, reconhecem o mais sutil vestígio de odor de suas vítimas e são capazes de transpor todos os obstáculos para se arrastar até elas. As plantas parecem saber quais as formigas que surrupiam seu néctar, fechando-se quando elas andam por perto e só se abrindo quando o acúmulo de orvalho em seus caules é o bastante para impedir que tais formigas o escalem. A acácia, mais sofisticada, recorre inclusive aos préstimos de certas formigas, retribuindo-lhes em néctar a proteção que é por elas dada contra outros insetos e mamíferos herbívoros. Inclusive, há espécies de árvores da Mata Atlântica que elas são habitadas por determinados tipos de formigas,
né? Seu tronco funciona como um formigueiro, mas isso não prejudica a planta. Ela secreta essa espécie de néctar, de glicose que alimenta essas formigas e ao mesmo tempo não possibilita que nenhum pássaro, que nenhum alguma espécie de animal ou planta predatória vá ali e se alimente dela, faça buracos nela. Então, que coisa interessante, né? Esse comensalismo, essa relação, esse mutualismo, no caso, que existe entre as espécies, né? Foi Deus que fez isso. O evolucionista pode tentar negar, mas isso para mim é uma evidência que aponta para uma mente que projetou todas as coisas. Bom, vamos lá. Será por simples acaso que as plantas assumem formas especiais para adaptar-se às idiosincrasias dos insetos que as deverão polinizar, engodando-os com cores e fragrâncias específicas, retribuindo-lhes com seu néctar preferido, arquitetando uma rede extraordinária de canais e toda uma maquinaria floral onde possam manter presa uma abelha, como perfeitas armadilhas só para liberar quando o processo de polinização se completa? Interessante isso, né? Isso acontece. Determinadas formas de flores aprisionam ali, e só quando o pólen realmente foi liberado é que a flor se abre, liberando ali um inseto polinizador. Interessante. Quem não enxerga planejamento nisso? Que Deus fez as coisas para que funcionasse perfeitamente. Isso não é acidente, não é uma mera evolução. Isso é planejamento. Será por simples reflexo ou coincidência que uma planta como a orquídea Trichoceros parfiflorus desenvolve suas pétalas de modo a imitar a fêmea de uma espécie de mosca, fazendo-o com tal perfeição que o macho tenta acasalar-se com ela e neste exato momento a poliniza? Será ainda por acaso que são brancas, exercendo assim uma maior atração sobre as mariposas e borboletas noturnas, as flores que desabrocham à noite e exalam ao crepúsculo um odor mais intenso, o que a íris foetidíssima cheira a carne podre apenas em áreas onde ocorre uma profusão de moscas, enquanto as flores, que confiam ao vento a polinização cruzada das espécies, limitam-se a uma aparência relativamente modesta, em vez de desperdiçar energia para fazer-se belas, perfumadas ou atraentes para os insetos. Ou seja, mais evidências de planejamento. Determinadas espécies de flores têm cheiro de carne podre já para atrair moscas, para polinizarem elas, em regiões que não vai ter outro agente polinizador. Em outras regiões, elas possuem perfume, em regiões dentro de mata, onde que o ar é mais parado, né? Então ela precisa ser perfumada para atrair. Em região que é mais tipo Campinas ao vento, as flores não precisam ser tão cheirosas, elas só bastam ser atrativas em termos de cores, para que por meio do vento aí, ou por meio do vento, por meio das cores em algumas espécies de insetos, ou quando é um local de muito vento, tipo um alto de um morro escarpado, então ela não precisa de muita sofisticação e beleza, exuberância. Pode ser uma folha levemente modificada, né? Como algumas flores são folhas modificadas, sem nenhuma beleza, às vezes da mesma cor da folha, verde, mas ela tá ela dá numa região alta, onde o próprio vento vai polinizar, levar o pólen dela. Então isso para mim é mais que evidência de um planejamento, de uma mente perfeita que criou todas as coisas. Essa exuberância, essa extravagância, Deus poderia ter feito tudo tão cinzento, tão em 50 tons de cinzas, como diz, fazendo referência ao livro. Poderia ter sido algo tão sem graça, mas por que tantas cores? Por que tanta complexidade? Por que tanto formato diferente? Por que toda essa criatividade? Como toda criatividade revela uma mente criativa, né? Vamos continuar mais um pouco. Para protegerem-se, as plantas desenvolvem espinhos, um gosto amargo ou secreções gomosas que capturam e matam os insetos hostis. A recatada malícia ou dormideira, é a mimosa púdica, dispõe de um mecanismo que reage toda vez que um besouro, uma lagarta ou uma formiga se arrasta por seu caule em direção às folhas delicadas. Tão logo exercida uma pressão contra os seus órgãos sensitivos, os pendúculos se abaixam, as folhas se recolhem como se murchassem, e esse inesperado movimento, quando não lança o intruso fora, obriga-o a bater em retirada. Em terras pantanosas, incapazes de encontrar nitrogênio, algumas plantas devoram para o obter criaturas vivas. Há mais de 500 variedades de plantas carnívoras, a cujo paladar convém as carnes de sabor mais distinto, quer de insetos, quer de seres mais fartos, e que se valem de infinitos ardis
para capturar suas presas, desde tentáculos a pelos viscosos ou engenhosos alçapões afunilados. Os tentáculos das plantas carnívoras não são apenas bocas, mas também estômagos, sustentados por esteios que se destinam a agarrar e devorar a presa, digerindo a carne e o sangue e não deixando nada senão um esqueleto. A orvalhinha ou rosela, que devora insetos, não liga para seixos, partículas de metal ou outras substâncias estranhas postas em suas folhas, mas sem demora percebe que há de nutritivo num pedaço de carne. Darwin descobriu que essa planta pode ser excitada quando sobre ela é posto um fio de linha pesando apenas 1/78 mil de um grão. Uma gavinha, que constitui com as radículas a parte mais sensível de uma planta, se curva quando um fio de seda pesando apenas 0,00025 partes de um grama é atravessado sobre ela. Ou seja, mais evidências aí de uma mente perfeita por detrás de tudo isso, de um planejamento. Como pode, né? Como pode a evolução, o naturalismo, o darwinismo, o neodarwinismo apregou o seguinte, que essa evolução ela foi ocasionada durante o desenrolar de milhões de anos e ela foi gradual até as formas que estavam em evolução chegarem à forma atual. Só que não faz sentido, porque muitos desses mecanismos são tão complexos que a planta, no caso estamos falando de vegetais, mas se fosse animal, durante o processo eles se extinguiriam, porque, por exemplo, até determinadas espécies de insetos desenvolver asas, ele morreria sendo vítima, sendo digerido pelos outros animais. Planta, mesma coisa. Até ela se adaptar para poder, por exemplo, se alimentar de insetos, aí, no caso da planta carnívora, ela teria morrido se era a ausência de nitrogênio que pedia ela de viver. Então, só pode ser algo criado para determinados terrenos onde Deus dispersou essas plantas originárias de regiões que realmente são carentes de nitrogênio. Foi Deus que pôs assim. Isso é interessante. Evidências científicas. Eu não estou citando a Bíblia, eu estou citando um livro de ciência. Vamos lá. A engenhosidade das plantas em arquitetar formas excede muito a dos engenheiros. As estruturas criadas pelo homem não se comparam à capacidade de resistência dos longos tubos ocos que suportam pesos fantásticos contra temporais violentos. O uso de fibras espiraladas pela planta é um mecanismo que dificilmente se rompe, para o qual a inventividade humana ainda não encontrou um correspondente à altura. As células se alongam como salsichas ou tiras que se prendem umas às outras para formar um cordão quase indestrutível. Uma árvore engrossa à medida que cresce, cientificamente para suportar maior peso. O eucalipto australiano pode erguer-se sobre um tronco fino até 144 metros acima do solo, ou tão alto quanto a grande pirâmide de Kelps, e há nogueiras capazes de aguentar até 100 mil nozes, como é bastante peso, hein, gente? 100 mil nozes. A sanguinária, ou corriola bastarda, por sua vez, mostra-se perita em dar nós que, depois de secos, ficam tão apertados que arrebentam, impulsionando as sementes para que elas germinem o mais longe possível da planta-mãe. Interessante isso, né? Mais uma evidência de planejamento, olha só. Estamos quase acabando, porque o limite desse canal é 15 minutos até ter um determinado número de vídeos, né? A YouTube libera mais. As plantas se revelam perceptivas mesmo quanto à orientação e ao futuro. Habitantes da fronteira e caçadores dos prados do Vale do Mississippi descobriram que as folhas da chamada planta-bússola, a Silphium laciniatum, na mesma família do girassol, indicam os pontos cardeais. O alcaçuz indiano, o jequiriti, Abrus precatorius, é tão acentuadamente sensível a todas as formas de influências elétricas e magnéticas que chega a ser usado como planta-barômetro. Os primeiros botânicos que o utilizaram em experiências no Kew Gardens de Londres consideram-no um meio para a previsão de ciclones, furacões, tornados, terremotos e erupções vulcânicas. Uau! Deus criou mecanismos e tecnologia vegetal. Se você parar para prestar atenção, não é só tecnologia digital que existe tecnologias naturais criadas por Deus. Funciona perfeitamente. O mundo é um grande laboratório a céu aberto. Interessante isso, não é mesmo? Bom, gente, é isso. Já vai dar o limite aqui para gravar. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo, onde eu continuarei falando sobre essa obra excelente, viu? Se você puder comprar. Infelizmente não edita mais, vai achar só de segunda mão. Fiquem todos com Deus e até a próxima.